Minha ex-namorada me fez esperar 3 anos por motivos religiosos, mas descobri que não levou nem 2 meses após o término para dormir com o colega de trabalho rico. Agora que finalmente segui em frente, ela voltou rastejando, dizendo que cometeu um erro. Eu, homem, 23 anos, conheci Clarissa quando eu tinha 20. Nós dois estávamos na universidade, mas em residências estudantis diferentes. Ela cursava administração de empresas, e eu fazia engenharia. Nos esbarramos em um evento de integração de calouros durante a semana de recepção e simplesmente nos demos bem. Ela tinha um jeito de rir de piadas bobas que me fazia querer continuar conversando. Trocamos números naquela noite, e dentro de uma semana, já estávamos saindo com frequência. Clarissa vinha de uma família religiosa. O pai dela ocupava um cargo de liderança na igreja da congregação local da cidade natal deles. Ela me contou isso no 3º ou 4º encontro, quando as coisas começaram a ficar mais sérias entre nós. Disse que já não se considerava tão religiosa, mas que certas expectativas tinham sido muito marteladas ao longo da sua criação. A principal delas era que queria guardar o sexo para o casamento. Preciso deixar isso bem claro. Eu não era um cara experiente que já tinha ficado com várias pessoas. Eu também era virgem aos 20 anos. A diferença é que, no meu caso, não foi exatamente por escolha. Eu simplesmente não tinha conhecido ninguém ou tido oportunidade antes da universidade. Então, quando Clarissa me falou sobre esperar, pensei que não era o fim do mundo. Poderíamos fazer outras coisas e a relação sexual teria que ficar para depois. No primeiro ano, esse arranjo funcionou bem. Nós dois estávamos ocupados com as disciplinas e nos adaptando à vida universitária. Mas, no 2º ano, comecei a notar meus amigos falando de seus relacionamentos de forma diferente. Eles comentavam sobre dormir na casa da namorada ou fazer viagens de fim de semana juntos, e a parte física parecia algo normal e esperado. Enquanto isso, eu estava preso nesse estado de espera. O que tornou tudo mais difícil foi o fato de Clarissa ter concluído a graduação em 3 anos. O curso dela era mais curto que o meu. Ela conseguiu um emprego em uma empresa de consultoria na cidade pouco tempo depois de se formar. De repente, ela tinha salário, usava roupas sociais e falava sobre a dinâmica do escritório, enquanto eu ainda vivia com a mesada de estudante e jantava macarrão instantâneo na maioria das noites. Durante o jantar, ela me contava histórias sobre os colegas de trabalho. Havia um cara chamado David que dirigia uma BMW e outro gerente que tinha acabado de voltar de Bali. Ela nunca me comparou diretamente a eles, mas eu sentia a distância entre nós aumentar. Ela estava entrando na vida adulta profissional, e eu ainda estava preso ao modo estudante. Começamos a brigar com mais frequência. Coisas pequenas viravam discussões. Ela queria ir a restaurantes melhores que eu não podia pagar. Eu sugeria alternativas baratas, e ela dizia que estava cansada de bares de estudante. A questão do sexo também voltava sempre. Em uma dessas brigas, eu toquei no assunto e perguntei quando, realisticamente, poderíamos nos casar, considerando que eu ainda tinha mais um ano de faculdade e precisaria de tempo para juntar dinheiro depois de me formar. Ela disse que não sabia. Disse que não podia simplesmente abandonar o que havia prometido ao pai. Eu apontei que ela mal frequentava a igreja, e ela ficou na defensiva. Essa discussão se estendeu até 2 da manhã. Cerca de 6 meses atrás, tivemos outra briga enorme. Era tarde, numa noite de terça-feira. Ela tinha acabado de voltar de um evento do trabalho em que, segundo ela, todos estavam bem vestidos e bebendo vinhos caros. Ela falava de um funcionário sênior da empresa que tinha se tornado sócio antes dos 35 anos e possuía imóveis em 3 bairros diferentes. Eu finalmente perdi a paciência e perguntei por que ela ainda estava comigo, se todos esses homens bem-sucedidos pareciam tão impressionantes. Ela ficou em silêncio por um momento e então perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Eu disse que parecia que ela estava esperando alguém melhor aparecer e que eu era apenas o namorado da época da universidade, que ela acabaria superando. Ela começou a chorar. Disse que isso não era verdade e que me amava, mas também admitiu que, às vezes, se perguntava se nós queríamos as mesmas coisas na vida. Perguntei que coisas. Ela disse que não sabia exatamente, mas talvez eu não estivesse pronto para o tipo de compromisso que ela precisava. Aquilo doeu, porque eu tinha sido justamente quem estava esperando, lidando com as restrições religiosas dela, enquanto ela seguia sua vida em um emprego sofisticado. Eu disse que achava melhor terminarmos. Ela chorou ainda mais e perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Ela saiu do meu apartamento por volta da meia-noite e depois disso não tive mais notícias. Nós dois mantivemos o contato zero. Apaguei o número dela do meu celular e foquei em terminar o último ano de engenharia. Aqueles 6 meses finais de universidade foram difíceis, mas eu consegui passar por eles. Passei a maior parte do tempo na biblioteca ou trabalhando na minha monografia. Quase não saía socialmente. Meus amigos me chamavam para coisas, mas eu geralmente recusava. Entreguei meus últimos trabalhos no fim de outubro e me formei no início de novembro. Eu já tinha aceitado uma vaga de trainee em uma empresa de consultoria em engenharia, com início em dezembro. Então, 2 semanas atrás, Clarissa me mandou uma mensagem. Ela mandou uma mensagem perguntando se poderíamos nos encontrar para tomar um café. Disse que tinha pensado em mim e queria conversar. Fiquei surpreso por ela ter entrado em contato depois de tanto tempo. Parte de mim quis ignorar, mas outra parte ficou curiosa. Afinal, tínhamos ficado juntos por 3 anos. Concordei em encontrá-la em um café perto da casa do meu irmão, onde eu estava ficando durante o período de transição antes de começar no trabalho. Ela apareceu vestindo jeans e um suéter. Estava igual a como eu me lembrava. Pedimos café e nos sentamos em uma mesa no canto. Ela perguntou como eu estava e eu disse que bem. Perguntei sobre o trabalho dela e ela disse que estava indo bem. Então chegou ao verdadeiro motivo do encontro. Disse que tinha cometido um erro ao terminar comigo. Falou que passou os últimos 6 meses pensando no nosso relacionamento e percebeu o quanto sentia minha falta. Disse que tínhamos algo especial e que queria tentar de novo.
Perguntei o que tinha mudado. Ela me olhou de um jeito estranho e disse que as coisas estavam diferentes agora. Disse que tinha pensado muito sobre o que queria e que estava pronta para um relacionamento completo. No início, não entendi o que ela queria dizer. Então ela explicou. Disse que agora estava aberta a fazer sexo. Simples assim. Depois de 3 anos de espera, de repente ela estava pronta. Fiquei ali sentado, com o café esfriando, tentando processar aquilo. Perguntei o que tinha feito ela mudar de ideia. Ela pareceu desconfortável e disse que tinha percebido que as expectativas do pai dela não deveriam controlar sua vida adulta. Insisti um pouco mais. Perguntei se algo tinha acontecido para mudar sua perspectiva. Ela ficou em silêncio por 1 minuto, e então admitiu que havia outra pessoa durante o período em que estávamos separados. Disse que o nome dele era Toby e que ele trabalhava no mesmo prédio da empresa dela, em outra companhia. Eles se conheceram em um evento de networking em setembro. Disse que saíram algumas vezes e que as coisas evoluíram rapidamente. Contou que Toby foi insistente em querer dormir com ela e que no fim, ela cedeu. Pela forma como falou, parecia que ele a tinha pressionado, mas depois ela acrescentou que foi consensual e que tinha sido uma escolha dela. Disse que isso aconteceu cerca de 2 meses depois do nosso término. Ela contou que as coisas com Toby esfriaram depois de uns 3 meses. Disse que tinha terminado com ele algumas semanas antes e que era por isso que estava me procurando agora. Eu apenas fiquei ali olhando para o meu café. 3 anos. Eu tinha esperado 3 anos por ela. Recusei oportunidades com outras mulheres. Aguentei inúmeras conversas sobre prazos para casamento e as expectativas do pai dela. E então, 2 meses depois de terminarmos, ela tinha dormido com um cara que mal conhecia. Perguntei se ela só estava disposta a dormir comigo agora porque já tinha feito isso com Toby. Ela disse que não. Disse que Toby não tinha nada a ver conosco. Mas a linha do tempo estava ali, clara. Ela não fez isso comigo depois de 3 anos juntos, mas fez com Toby após 2 meses de namoro. Ela estendeu a mão por cima da mesa e tentou segurar a minha. Disse que me amava e que sempre amou. Disse que Toby foi um erro e que queria ficar comigo. Afastei minha mão e disse que precisava de um tempo para pensar. Ela pareceu chateada, mas concordou. Saímos do café separadamente e eu voltei caminhando para a casa do meu irmão, tentando entender tudo aquilo. Passei os dias seguintes remoendo a situação. Não conseguia me concentrar em mais nada. Meu irmão percebeu que eu estava distraído e perguntou o que tinha acontecido. Contei o básico e ele disse que eu deveria seguir em frente. Disse que Clarissa tinha feito a escolha dela e que voltar agora era apenas conveniente para ela. Eu já tinha planos para aquele fim de semana por causa do Dia da Austrália. Um grupo de amigos e eu tínhamos organizado uma viagem de acampamento para os Grampians. Saímos na sexta de manhã e chegamos ao camping à tarde. Lá não tinha sinal de celular, o que na verdade foi um alívio. Não dava para ficar obcecado pensando se Clarissa tinha tentado entrar em contato ou no que eu deveria responder. No sábado à noite, estávamos sentados em volta da fogueira bebendo cerveja. Um dos meus amigos puxou assunto sobre relacionamentos e, de alguma forma, a conversa acabou chegando na minha situação. Contei a história inteira. As reações foram variadas. Alguns disseram que eu deveria dar outra chance a Clarissa se ainda tivesse sentimentos por ela. Um deles disse que eu seria um idiota se a aceitasse de volta. Então, meu amigo Jackson me fez uma pergunta que me paralisou. Ele perguntou se, caso Clarissa não tivesse me procurado, eu teria tentado voltar com ela. Pensei bem. A resposta honesta era não. Eu estava seguindo em frente. Estava animado para começar no novo emprego e, talvez, conhecer alguém novo no futuro. Eu não estava parado, sofrendo por Clarissa. Essa percepção resolveu algo dentro de mim. Eu não queria ser o plano B de ninguém. Não queria ser a opção segura para a qual ela voltava depois que as coisas não deram certo com o colega de trabalho empolgante. Decidi ali mesmo que não iria aceitá-la de volta. Voltamos na tarde de segunda-feira. Assim que peguei sinal de celular, meu telefone começou a tocar sem parar. Várias mensagens da Clarissa. Encostei em um posto de gasolina para lê-las. A primeira dizia que ela tinha pensado na nossa conversa e queria falar mais. A segunda dizia que sentia muito por como as coisas tinham acontecido. Então, a terceira mensagem foi diferente. Dizia que ela tinha cometido um erro ao entrar em contato comigo. Dizia que deveria ter sido honesta comigo. A quarta mensagem dizia que ela tinha voltado com o Toby. A quinta dizia que, na verdade, não tinha sido apenas um caso. Ela disse que eles eram sérios e que tinha mentido sobre a natureza do relacionamento deles. Fiquei sentado no carro, relendo aquelas mensagens várias vezes. Ela tinha mentido. Toby não tinha sido um erro passageiro. Ela estava em um relacionamento de verdade com ele, e aparentemente ainda estava. Respondi com apenas uma palavra. Não. Ela respondeu imediatamente, perguntando se poderíamos conversar por telefone. Não respondi. Liguei o carro e dirigi o resto do caminho até a casa do meu irmão. Naquela noite procurei o Toby na internet. Não foi difícil encontrá-lo. Ele trabalhava em uma empresa de serviços financeiros no mesmo prédio da empresa da Clarissa. O perfil dele no LinkedIn dizia que ele era diretor sênior. A foto mostrava um cara de terno caro em frente a um prédio corporativo de vidro. Olhei também o Instagram dele, que era público. Havia fotos dele em assentos de classe executiva em aviões, fotos de jantares caros, uma foto de um Range Rover preto e, bem no meio do feed, uma foto de Singapura, de dezembro. Durante o nosso término, Clarissa estava na foto. Eles estavam em um bar na cobertura, com o horizonte da cidade ao fundo. A legenda falava algo sobre aventuras asiáticas com essa pessoa, acompanhada de um emoji de coração, então claramente não tinha sido um caso casual. Ele tinha levado ela para Singapura. Aquilo era um relacionamento de verdade, e ela tinha minimizado completamente isso quando falou comigo. Bloqueei o número dela naquela mesma noite. Atualização. Eu não pretendia postar uma atualização, mas algumas coisas aconteceram e eu precisava registrar em algum lugar.
Depois que bloqueei o número da Clarissa, achei que aquilo seria o fim. Comecei meu novo trabalho na primeira semana de fevereiro e me joguei de cabeça no serviço. O programa para recém-formados era intenso e eu estava aprendendo muito. Ter um salário pela primeira vez foi estranho. Eu finalmente podia sair para comer sem checar a conta bancária antes. Coisas pequenas, mas que faziam diferença. Eu tinha saído da casa do meu irmão e me mudado para uma casa compartilhada nos subúrbios do Sudeste. A casa tinha 3 quartos e eu fiquei com o menor, mas ele tinha banheiro próprio, o que já era suficiente. Meus colegas de casa eram 2 caras mais ou menos da minha idade. Um trabalhava com tecnologia da informação e o outro estava fazendo residência em medicina. Eram tranquilos de conviver, e havia alguns pubs bons a uma curta caminhada dali. 3 semanas depois de eu ter bloqueado a Clarissa, ela apareceu na casa do meu irmão. Eu, obviamente, não estava lá, mas meu irmão me ligou no trabalho para contar. Disse que ela tinha batido a porta procurando por mim. Ele disse que eu não morava mais lá e não deu meu novo endereço. Contou que ela parecia abalada, mas mesmo assim fechou a porta. Naquela noite, recebi um e-mail de um endereço que não reconheci. Era a Clarissa. Ela tinha criado uma nova conta de e-mail para driblar o bloqueio. O e-mail começou de forma casual. Ela disse que tinha sido bom me ver no café algumas semanas antes, mesmo que as coisas não tivessem acontecido como ela esperava. Perguntou sobre meu novo trabalho. Perguntou se eu ainda estava morando com meu irmão. Depois perguntou se eu estava saindo com alguém. Disse que esperava que eu estivesse bem e mencionou que tinha uma grande novidade. Ela disse que ela e o Toby estavam planejando um casamento para o ano seguinte. Disse que seria uma cerimônia grande e que talvez eu pudesse ir. Li o e-mail 2 vezes e depois mostrei a um dos meus colegas de casa durante o jantar. Ele leu e disse que aquilo tudo era estranho. Por que uma ex convidaria alguém para o casamento depois de tudo o que tinha acontecido? Eu não tinha resposta. Não respondi ao e-mail. Em vez disso, criei um filtro para apagar automaticamente qualquer mensagem vinda daquele endereço. Achei que aquilo seria o fim. O trabalho me manteve ocupado durante fevereiro e entrou março. Os projetos de engenharia nos quais fui colocado eram interessantes, e a equipe com quem eu trabalhava era acolhedora. Minha chefe era uma mulher de pouco mais de 40 anos, que estava na empresa havia 15 anos. Ela comandava tudo com firmeza, mas era justa. No começo de março, a irmã do meu colega de casa veio visitar, vinda de outro estado. O nome dela era Kate, e ela era contadora em uma das empresas do grupo das 4 maiores, em Sydney. Ela tinha vindo passar um fim de semana prolongado, e meu colega decidiu fazer um churrasco no sábado. Ele me convidou e eu pensei, por que não? Kate tinha 25 anos e trabalhava em Sydney havia cerca de 2 anos. Tinha cabelo curto e escuro, usava óculos e passou boa parte do churrasco reclamando do trânsito de Sydney. Acabamos sentados no deck dos fundos depois que todo mundo entrou em casa e ficamos conversando por horas. Ela era engraçada e fácil de conversar. Não havia pressão nem expectativa alguma naquela conversa. Antes de ela voltar para Sydney de avião na segunda-feira, trocamos números. Ela me mandou uma mensagem naquela tarde dizendo que tinha gostado de me conhecer e que deveríamos manter contato. Começamos a trocar mensagens com frequência, no início coisas bem casuais. Ela me mandava fotos do clima horrível de Sydney ou reclamava de clientes difíceis. Eu contava sobre projetos no trabalho ou coisas que estavam acontecendo em Melbourne. Cerca de 2 semanas depois do churrasco, Kate comentou que tinha se candidatado a uma transferência para o escritório da empresa dela em Melbourne. Disse que estava cansada de Sydney e que a maior parte da família dela morava em Melbourne de qualquer forma. A transferência foi aprovada mais rápido do que ela esperava e no começo de abril, ela já tinha se mudado. Ficou na casa do irmão durante a primeira semana, enquanto procurava um lugar para morar. Nos encontramos para tomar um café no segundo dia dela em Melbourne, e foi natural retomar a conversa de onde tínhamos parado. No fim de abril, já estávamos nos vendo com regularidade. Ainda não era algo oficial, mas passávamos a maioria dos fins de semana juntos. Ela encontrou um apartamento no mesmo bairro da casa compartilhada onde eu morava, o que facilitou tudo. Em uma sexta-feira à noite, no início de maio, estávamos na casa dela assistindo a algo na TV, quando ela perguntou se nós estávamos realmente namorando ou apenas saindo. Eu disse que achava que estávamos namorando. Ela disse que ótimo, porque era isso que ela também achava. Estar com a Kate era diferente de como tinha sido com a Clarissa. Não havia bagagem emocional, prazos ou expectativas para contornar. As coisas simplesmente aconteciam de forma natural. Dormimos juntos pela primeira vez cerca de uma semana depois daquela conversa. Não foi algo planejado ou excessivamente discutido antes. Simplesmente aconteceu e pareceu certo. Eu sei que isso pode soar como se tudo fosse perfeito, mas não era exatamente assim. Às vezes eu ainda pensava na Clarissa, geralmente quando via algo que me lembrava do tempo que passamos juntos, ou quando conhecidos em comum da universidade postavam fotos em que ela aparecia. Mas esses pensamentos foram ficando cada vez menos frequentes com o passar do tempo. No fim de maio, a empresa da Kate organizou um evento beneficente. Um jantar elegante em um hotel no centro da cidade. A empresa tinha comprado uma mesa e os sócios estavam convidados. Ela me perguntou se eu gostaria de ir com ela. Eu disse que sim e aluguei um terno para a ocasião. O evento foi em uma sexta-feira à noite. Pegamos um Uber até o centro porque estacionar seria um pesadelo. O salão do hotel estava montado com mesas redondas e havia um palco na frente com um púlpito e telas. Os colegas da Kate foram simpáticos. Perguntaram sobre o meu trabalho e fizeram comentários educados sobre projetos de engenharia. Mais ou menos na metade da entrada, senti alguém tocar no meu ombro. Virei e era o Toby. Ele estava ali em pé, com a Clarissa bem ao lado dele. Clarissa estava diferente. Tinha emagrecido desde a última vez que a vi, e bastante. O rosto estava mais fino e marcado. Ela também tinha pintado o cabelo de loiro quando antes era ruivo.
Usava um vestido preto justo que parecia caro e joias que com certeza não faziam parte da coleção dela quando estávamos juntos. Toby se apresentou e disse que achava que me reconhecia de algum lugar. Eu disse que não achava que já tivéssemos nos conhecido. Clarissa apenas ficou ali, me encarando. Então ela levantou a mão esquerda, exibindo um anel de noivado. O diamante era enorme. Ela disse que eles tinham ficado noivos algumas semanas antes. Eu disse, parabéns. Kate tinha ido ao banheiro, mas voltou bem nesse momento. Apresentei ela ao Toby e à Clarissa. Kate apertou a mão deles com educação. Quando apresentei Clarissa como minha ex, houve um instante em que a expressão da Kate não mudou, mas eu percebi que ela estava registrando aquilo mentalmente. Clarissa perguntou há quanto tempo Kate e eu estávamos juntos. Kate respondeu que há alguns meses. Clarissa disse que isso era bom e fez aquele tipo de sorriso em que os olhos não acompanham. Toby comentou algo sobre voltarem para a mesa deles e os dois foram embora. Kate se sentou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. No trajeto de Uber de volta para casa, Kate me perguntou sobre toda a situação com a Clarissa. Dei a versão resumida. Kate ouviu sem interromper. Quando terminei, ela disse, bom, acho que as coisas acabaram do jeito que tinham que acabar. Depois fez uma piada dizendo, pelo menos ela não precisou se preocupar com questões de virgindade. E nós dois rimos. Aquilo deveria ter sido o fim de qualquer reencontro com a Clarissa, mas aparentemente Melbourne é menor do que eu imaginava. Atualização 2. Estou escrevendo esta atualização porque as coisas ficaram ainda mais estranhas e eu preciso registrar isso em algum lugar. Depois de encontrar Clarissa e Toby naquele jantar beneficente, imaginei que nossos caminhos pudessem se cruzar ocasionalmente, já que agora trabalhávamos na mesma cidade. Não me preocupei com isso. Eu tinha seguido em frente e estava construindo uma vida com a Kate. Ver a Clarissa novamente tinha sido constrangedor, mas não despertou sentimentos antigos, nem me fez questionar minhas decisões. Kate e eu oficializamos oficialmente o relacionamento em junho. Nós já estávamos exclusivos havia meses, mas ela me perguntou se eu queria morar junto quando o contrato da casa compartilhada em que eu vivia terminasse, em agosto. Eu disse que sim. Começamos a procurar apartamentos de 2 quartos nos subúrbios do Sudeste que fossem convenientes para os 2 escritórios. O trabalho ia bem. Eu tinha sido designado para um grande projeto de infraestrutura que iria até o fim do ano. As horas eram longas, mas o trabalho era interessante, e minha chefe deu a entender que, se eu continuasse tendo um bom desempenho, poderia surgir uma oportunidade de promoção no começo do ano seguinte. Tudo parecia estável e normal até meados de julho, quando meu irmão me ligou. Ele disse que a Clarissa tinha passado novamente na casa dele, isso meses depois da primeira vez. Ele contou que ela tinha batido a porta numa tarde de terça-feira. Ele estava trabalhando de casa naquele dia e atendeu. Ela perguntou se eu estava lá. Ele disse que não, e lembrou que eu não morava mais ali. Então ela perguntou se ele poderia me passar um recado. Ele disse que não faria isso e fechou a porta. Ele me contou isso por telefone com um tom de irritação. Disse que a Clarissa parecia diferente da última vez que tinha aparecido. Disse que ela parecia cansada e tinha emagrecido ainda mais. Ele perguntou se eu achava que ela estava bem psicologicamente. Eu disse que não sabia e que isso já não era mais problema meu. 2 dias depois dessa conversa, recebi outro e-mail, desta vez de um endereço diferente. Clarissa tinha criado mais uma conta de e-mail. A mensagem era mais longa do que a anterior. Ela disse que esperava que eu estivesse bem. Disse que tinha pensado em mim ultimamente e se perguntava como a vida estava me tratando. Disse que estava feliz com o Toby, mas que às vezes pensava no nosso tempo juntos na universidade. Disse que aqueles tinham sido tempos mais simples. Ela perguntou se eu ainda pensava nela. Disse que o planejamento do casamento estava sendo avassalador e que às vezes desejava poder voltar a quando as coisas eram mais fáceis. Mostrei o e-mail para a Kate. Ela leu e disse que a Clarissa parecia infeliz. Eu disse que talvez, mas que não era minha preocupação. Kate concordou, mas disse que eu provavelmente deveria responder e pedir para a Clarissa parar de entrar em contato comigo. Redigi um e-mail curto dizendo que agradecia por ela ter entrado em contato, mas que eu tinha seguido em frente e preferia que ela não me procurasse novamente. Enviei antes que pudesse pensar demais. Clarissa respondeu em menos de 1 hora. Disse que entendia e pediu desculpas por me incomodar. Disse que só queria um encerramento. Depois disse algo estranho. Falou que, se eu algum dia precisasse conversar com alguém que me conhecia de antes da minha nova vida, eu poderia procurá-la. Disse. Às vezes é bom conversar com pessoas que te conheceram quando as coisas eram diferentes. Não respondi a essa mensagem. Bloqueei o novo endereço de e-mail e configurei mais filtros. Agosto chegou e Kate e eu nos mudamos para o nosso novo apartamento. Era uma unidade de 2 quartos no 4º andar, com uma varanda com vista para um pequeno parque. Passamos o primeiro fim de semana desempacotando caixas e montando móveis. O irmão da Kate e o meu irmão vieram ajudar a carregar as coisas pesadas. No domingo à noite, estávamos exaustos, mas o lugar já começava a parecer um lar. No início de setembro, a empresa da Kate teve outro evento de trabalho. Esse era menos formal, apenas um happy hour em um bar no centro da cidade, numa sexta-feira à noite. Os sócios estavam convidados, e a Kate me perguntou se eu queria ir. Eu disse que sim. O bar estava cheio e barulhento. Kate me apresentou a vários colegas. Eu fiquei tomando uma cerveja devagar e fazendo conversa fiada sobre o clima e planos de fim de semana. Depois de cerca de 1 hora, Kate foi ao banheiro e eu fiquei perto do bar esperando por ela. Foi quando o Toby se aproximou. Ele estava sozinho dessa vez. Pediu um uísque e então me notou ali. Cumprimentou e perguntou se eu estava esperando alguém. Eu disse que minha namorada já voltava. Ele assentiu e disse: "O mundo é pequeno, né? A gente se encontrar de novo." Eu concordei. Então ele disse algo que me pegou de surpresa.
Disse que a Clarissa tinha comentado que me conhecia da universidade. Eu disse: sim, nós namoramos por um tempo. Ele deu um gole na bebida e disse que sabia. Disse que a Clarissa falava de mim às vezes. Eu não soube o que dizer, então apenas assenti com a cabeça. Ele disse que a Clarissa vinha passando por um período difícil ultimamente. Planejamento do casamento, estresse e pressão no trabalho. Disse que ela estava vendo alguém para conversar sobre isso. Ele não usou a palavra terapeuta, mas eu presumi que fosse isso. Disse que ela tinha mencionado querer entrar em contato com amigos antigos, mas que ele tinha dito que talvez não fosse uma boa ideia. Kate voltou naquele momento e o Toby se despediu. Ela perguntou do que se tratava. Contei que o Toby basicamente tinha dito que a Clarissa estava tendo dificuldades e tentando falar comigo. Kate disse que isso explicava os e-mails. Ela disse que provavelmente deveríamos apenas manter distância dos dois e deixar que resolvessem seus próprios problemas. Eu concordei. Mas então, 3 semanas atrás, algo mais aconteceu. Eu estava no trabalho numa quinta-feira quando meu irmão me mandou uma mensagem. Ele disse que a Clarissa tinha aparecido novamente na casa dele. 3ª vez já. Disse que dessa vez ela estava chorando. Ela tinha pedido o meu número de telefone. Ele disse que falou para ela que não tinha meu número, o que era mentira. Em seguida, ela pediu meu endereço. Ele disse que respondeu que não daria essa informação e que ela precisava ir embora. Contou que ela ficou sentada no carro, em frente à casa dele, por cerca de 20 minutos antes de ir embora. Liguei para o meu irmão durante o horário de almoço. Ele disse que a Clarissa parecia muito mal. Disse que estava começando a ficar desconfortável com ela aparecendo assim e perguntou se eu queria que ele dissesse para ela parar ou ameaçasse chamar a polícia. Eu respondi: ainda não, mas talvez se acontecer de novo. Naquela noite, recebi outro e-mail de um novo endereço. A mensagem era curta. Clarissa disse que precisava falar comigo. Disse que era importante. Disse que sabia que eu tinha seguido em frente, mas que havia coisas que eu deveria saber sobre o Toby. Disse que tinha cometido um erro enorme. Mostrei o e-mail para a Kate. Ela disse que a situação estava escalando e ficando preocupante. Disse que a Clarissa claramente não estava bem. Kate disse que eu provavelmente deveria responder mais uma vez e ser muito firme quanto aos limites. Disse que, se a Clarissa continuasse me procurando depois disso, deveríamos considerar outras opções. Passei 1 hora escrevendo a resposta. Disse que sentia muito que ela estivesse passando por um momento difícil, mas que eu não podia ser a fonte de apoio dela. Disse que nós dois tínhamos seguido com nossas vidas e que continuar entrando em contato comigo não era saudável para nenhum dos dois. Disse que desejava o melhor para ela, mas que precisava que ela parasse de me procurar. Pedi que, por favor, respeitasse esse limite. Enviei o e-mail e esperei. Não veio resposta naquela noite, nem no dia seguinte, nem no outro. Já se passaram 3 semanas desde que enviei aquele e-mail e não tive mais notícias da Clarissa. Meu irmão não a viu mais na casa dele. Nenhum novo e-mail apareceu. Kate acha que talvez a Clarissa finalmente tenha entendido o recado. Quero acreditar que isso seja verdade, mas parte de mim se pergunta se isso não é apenas uma pausa antes de algo mais acontecer. Fico checando meu e-mail e o celular, esperando ver outra mensagem, mas até agora nada. Kate e eu estamos planejando uma viagem para Queensland em dezembro. A família dela tem uma casa perto da costa, e vamos passar o Natal lá. Estou tentando focar nisso, no trabalho e na construção dessa vida que estamos criando juntos. Mas existe esse ruído constante ao fundo, a sensação de estar esperando a Clarissa aparecer de novo. Atualização 3. Esta é a atualização final e, espero, o fim de toda essa situação. Depois da minha última atualização, as coisas ficaram quietas por cerca de 1 mês. Nenhum e-mail da Clarissa, nenhuma visita à casa do meu irmão. Kate e eu começamos a relaxar e a assumir que Clarissa finalmente tinha aceitado os limites que eu tinha imposto. Então, no começo de novembro, algo aconteceu que levou tudo ao limite. Eu estava em um pub perto do meu apartamento com a Kate e alguns amigos do trabalho dela, numa noite de sexta-feira. Tínhamos pegado uma mesa na área externa, no jardim de cerveja. Por volta das 9 da noite, entrei para pedir outra rodada de bebidas. Estava parado no bar esperando quando alguém chamou meu nome. Virei e a Clarissa estava ali, sozinha. Ela parecia melhor do que meu irmão tinha descrito da última vez que a viu. O cabelo estava preso e ela usava jeans e um suéter. Ela perguntou se poderíamos conversar. Eu disse que não. Ela disse: por favor, vai levar só alguns minutos. Eu disse que tinha pedido para ela parar de entrar em contato comigo e que aparecer onde eu estava tinha passado de todos os limites. Ela começou a chorar ali mesmo no bar. As pessoas começaram a olhar. Ela disse que não conseguia levar o casamento adiante. Disse que o Toby não era quem ela pensava. Disse que tinha encontrado mensagens no celular dele de outras mulheres jovens do escritório dele. Disse que ele tinha um padrão de se envolver com mulheres no começo dos 20 anos e que ela era apenas a mais recente. Disse que o confrontou e que ele admitiu, mas disse que aquilo não significava nada. Disse que não sabia o que fazer. Fiquei ali segurando a borda do balcão, tentando entender como responder. Eu disse que sentia muito pelo que ela estava passando, mas que não podia ajudá-la. Disse que ela precisava conversar com amigos ou com a família sobre isso. Ela disse que tinha tentado, mas que todo mundo estava muito envolvido com o casamento. Disse que os pais já tinham pago vários adiantamentos. Disse que se sentia presa. Foi então que a Kate apareceu. Ela tinha vindo me procurar quando eu não voltei com as bebidas. Ela entendeu a situação imediatamente. Clarissa chorando. Eu visivelmente desconfortável. Kate perguntou se estava tudo bem. Eu disse que a Clarissa já estava indo embora. Clarissa olhou para a Kate e depois para mim. Disse que tinha cometido um erro 3 anos atrás. Disse que tinha escolhido errado.
Disse que o Toby parecia empolgante e bem-sucedido, mas que no fundo só colecionava troféus. Kate disse com muita calma para a Clarissa que eu tinha pedido várias vezes para ela parar de entrar em contato comigo. Disse que, fosse o que fosse que a Clarissa estivesse enfrentando, ela precisava lidar com isso sem me envolver. Disse que nós íamos voltar para a nossa mesa e que a Clarissa deveria ir embora. Clarissa encarou a Kate por um longo momento. Depois se virou e saiu do pub. Eu a observei atravessar a entrada principal e ir embora. Kate pediu as bebidas que eu tinha esquecido e voltamos para a mesa. As amigas dela perguntaram o que tinha acontecido e Kate deu uma versão breve. Todas concordaram que Clarissa tinha passado dos limites. Naquela noite, depois que chegamos em casa, Kate perguntou se eu estava bem. Eu disse, sim. Ela perguntou se eu ainda tinha algum sentimento por Clarissa. Eu disse, não, sinceramente não tenho. Kate disse, ainda bem, porque o que Clarissa fez naquela noite foi manipulador. Ela disse que o choro e a confissão sobre Toby foram pensados para me fazer sentir culpa ou responsabilidade, e que eu não deveria cair nisso. Eu concordei. Na manhã seguinte, bloqueei Clarissa em todas as plataformas que consegui pensar. Redes sociais, endereços de e-mail, tudo. Avisei meu irmão que, se Clarissa aparecesse de novo, ele deveria dizer que chamaria a polícia se ela não fosse embora. Ele disse que faria isso. 4 dias depois do incidente no pub, recebi uma ligação no trabalho de um número que não reconhecia. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era Toby. Ele disse que Clarissa tinha contado a ele o que aconteceu no pub. Falou que queria pedir desculpas pela situação. Explicou que Clarissa estava tendo dificuldades para lidar com o noivado e com o planejamento do casamento. Disse que ela tinha ficado insegura e estava procurando uma rota de fuga. Eu falei que agradecia a ligação, mas que não precisava de um pedido de desculpas dele. Acrescentei que só queria que os dois me deixassem em paz. Ele concordou que isso era justo. Então ele disse algo que ficou comigo. Ele explicou que Clarissa tinha me idealizado na mente dela como uma alternativa perfeita à vida atual. Contou que, quando as pessoas estão infelizes, tendem a romantizar o passado. Disse que Clarissa tinha se convencido de que, se tivesse ficado comigo, tudo teria sido melhor. Acrescentou que isso obviamente não era verdade, mas era mais fácil para ela acreditar nisso do que lidar com os problemas reais. Eu não soube como responder. Apenas falei que esperava que eles resolvessem as coisas. Ele falou que estavam tentando. Contou que tinha concordado em adiar o casamento até que Clarissa estivesse mais segura. Agradeceu por eu ter atendido a ligação e desligou. Contei a conversa para Kate naquela noite. Ela disse que Toby provavelmente estava certo sobre Clarissa romantizar o passado. Disse que isso não mudava nada. E que ainda precisávamos manter distância. Já se passaram 6 semanas desde aquela ligação. Não ouvi mais nada de Clarissa nem de Toby. Meu irmão não viu ninguém aparecer na casa dele. Kate e eu seguimos com a viagem para Queensland na semana passada. Passamos o Natal com a família dela na casa de praia. Foi relaxante e sem drama. Estou escrevendo esta atualização final, porque quero encerrar esse capítulo da forma certa. Olhando para tudo o que aconteceu, consigo ver como as coisas se desenrolaram do jeito que se desenrolaram. Clarissa fez escolhas durante o nosso término que não podiam ser desfeitas. Quando as coisas ficaram complicadas com Toby, ela tentou voltar a algo familiar. Mas não dá para voltar no tempo, só dá para seguir em frente. Kate e eu estamos conversando sobre ficar noivos em algum momento do ano que vem. Nada definido ainda, mas está no horizonte. O trabalho está estável. A promoção que meu chefe tinha insinuado se concretizou em dezembro. Estou começando a liderar meus próprios projetos agora. Não sei o que aconteceu com Clarissa e Toby. Se seguiram com o casamento ou cancelaram, se resolveram os problemas que tinham, não preciso saber. Essa é a vida deles, e esta é a minha.